Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, momento do Salmo do Dia, a nossa reflexão matinal que acontece segunda a sexta-feira aqui no Gabinete Pastoral. Agradecendo desde já a sua audiência, né? Você que escuta o Salmo e até retransmite também. A nossa irmã Etienne tem feito esse trabalho. E vamos agora meditar na Palavra de Deus. Hoje, já estou com minha Bíblia aberta aqui. O Gabinete Pastoral é um programa ao vivo, né? E bem que às vezes há uma necessidade de eu ter que resolver alguma coisa. E nós temos, graças a Deus, também todo o material para apresentar a mensagem de Deus na impossibilidade de Deus estar presente. Ontem tivemos à noite um culto de gratidão no aniversário da nossa irmã Rejane Barros. Rejane Barros é a primeira secretária da IEBT e é uma bênção, né? E ontem ela estava agradecendo. O coral cantou Asas da Alva e muita participação. Teve ali a minha presença, né? E a presença de tantos outros irmãos IEBT e convidados. E ontem meditamos sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, do Salmo 90. E a mensagem tem como tema lições que só Deus ensina. Vou repetir, lições que só Deus ensina. E o texto central que nós queremos ler do Salmo 90 é o verso 12. Esse versículo 12 sempre apresentamos na igreja dominicalmente. Sempre temos aniversariantes, nós usamos este salmo, esta oração de Moisés. Salmo de número 90, versículo 12. É o salmo do dia hoje que tem o tema lições que só Deus ensina. O versículo diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábio. Salmo 90, versículo 12. A vida é uma escola. Ela nos ensina sempre a ser esperto, calcular riscos, a investir para receber, mas e especialmente a cuidar de nós mesmos. A vida é uma escola. E como através dessa universidade chamada vida, nós aprendemos tanto. Mas esse salmo de número 90, versículo 12, faz algumas recomendações. Eu queria pensar sobre isso. Esta, na verdade, é uma peça poética de Moisés. Moisés, homem de Deus, profeta. Moisés preparado para assumir o trono do Egito, Faraó. Embora Deus tinha outros projetos maiores para a vida deste grande homem de Deus, profeta. E nesse Salmo 90 ele recomenda lições preciosas a todos nós que percebemos e que não estamos sendo tão bem orientados e não buscamos instrução do Senhor. Nós precisamos pedir sabedoria. Aliás, em Provérbios capítulo 1, versículo número 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O profeta inspirado por Deus, ele dá orientação que não podemos encontrar ou não encontraremos em nenhuma escola, em nenhuma universidade vamos encontrar o que Moisés aprendeu no sopé da montanha. Embora ele, um príncipe do Egito, aprendeu toda a cultura egípcia, preparado para ser faraó, um grande estrategista, um homem que elaborava leis, mas ele aprendeu muita coisa com Deus. Aprendeu como
liderar o seu povo. Ele recebeu uma missão e essa missão ele só estaria apto para cumpri-la caso ele fosse para a universidade de Deus. E nesse Salmo de número 90, versículo 12, observamos que é uma oração. Ensina-nos, Senhor, me dá sabedoria, me ensina a contar os meus dias. Ensina-nos a contar nossos dias. A gente sabe que o tempo não para, o tempo passa. E alguns se preocupam com o envelhecimento somente quando os anos já se passaram. E durante a mocidade esquece de lembrar a advertência do pregador, Eclesiastes 12:1. Lembrar do Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Queridos irmãos, a verdade é que muitas vezes temos desperdiçado o nosso dia, o nosso tempo. E às vezes o nosso desvios na vida não nos leva à sabedoria. A maioria dos homens muitas vezes estão desprezando a instrução que vem de Deus. Às vezes não há fidelidade ou atenção aos oráculos, à palavra do Senhor, a verdade divina. E parece que toda a nossa preocupação é o aqui e o agora, no máximo com a aposentadoria e como preparar um futuro melhor. E observamos que Moisés, um homem preparado na sua educação secular, onde se valoriza muito a informação e a inteligência. E a gente sabe que no mundo do conhecimento, e muitas pessoas levam vantagens porque tem currículo, tem conhecimento, tem tantas informações, e essas pessoas realmente têm um salário melhor, melhores posições, são doutores, são especialistas, cientistas, são pessoas que estão nos altos escalões do governo, são economistas, pessoas versadas, cientistas. E é importante o conhecimento acadêmico, sim. Aqui não há uma desvalorização, mas que sabedoria é essa que Moisés está pedindo a Deus, onde ele passou 40 anos bebendo de toda a sabedoria da maior cultura da época, os egípcios. E aqui me parece que a gente às vezes está centrado nos valores secundários. Exemplo, a vida, uma definição financeira. E às vezes não estamos preocupados com o todo, mas é uma preocupação que busca o reino agora da terra, não o reino de Deus em primeiro lugar. E o lado negativo que eu percebo nesta corrida em busca do conhecimento e das vantagens materiais é que o homem muitas vezes se distancia de Deus. Muitas vezes não tem buscado o Senhor. E a Bíblia diz, o profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Há uma necessidade de invocarmos a Deus, buscar a sua presença, mas me parece que o homem está distante. E nesse Salmo 90 que nós acabamos de ler, o versículo de número 12, Moisés pede a Deus ensinamento, sabedoria, contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Então aqui eu quero apresentar alguns elementos essenciais nesta oração, o que Moisés está querendo falar através da palavra de Deus, desta revelação. Em primeiro lugar, queridos irmãos, é como Moisés ele aqui afirma, ele fala da eternidade de Deus, esse salmo. Em primeiro ele diz que somente Deus conhece quantos dias restam na nossa vida. Se eu perguntasse a você nesta manhã, você sabe quantos dias você ainda tem na terra?
Quantos dias a gente pensa que, às vezes, as tragédias e os infortúnios só acontecem com os outros. E de vez em quando está acontecendo conosco mesmo, na nossa casa, na nossa rua, na nossa família. Considere isso. Somente Deus, Ele sabe quantos dias restam para nossas vidas. Talvez esteja falando para alguém que já chegou a 50, 60, você já tem 70 anos, 80. Moisés escreve aqui que quem chega a 80, o melhor dele é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. A vida e a velocidade dela. Tudo é urgente. Quando você vê, completou 15 anos e de repente já está com 18, 20, 30, 40, 50. Moisés pede sabedoria, me ensina, Deus, porque ele sabe que a morte é uma certeza. E eu falava ontem na igreja nesse tema, e eu lembro de uma sabedoria popular, de um dito que diz assim: quem não morre de novo, é mais ou menos assim, quem não morre de novo, de velho não escapa. A certeza da morte, queridos irmãos, é uma realidade. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Agora, ninguém sabe o dia que ela vem. Ninguém. Então aqui Moisés pede ao professor supremo, ao Deus que conhece todas as coisas, o Deus que sabe a carga horária na escola da vida e quanto tempo temos ainda. Ele pede sabedoria. É Deus quem assina o diploma, aprova ou reprova os alunos da terra, que não tem reprovado aqueles que buscam somente as coisas daqui. Então, em primeiro lugar, quem sabe, uma das grandes lições é essa. Somente Deus sabe quanto tempo nos resta. Então vamos pedir sabedoria para não desperdiçar os nossos dias com coisas que não valem a pena. Mas outras lições que aprendemos nesse salmo é que os melhores alunos pedem a ajuda de Deus para evitar o desperdício do tempo. Dias não contados, aqui pode se referir a dias não aproveitados, horas em que nada se faz, ou que nada aprendeu, nada de valor, nenhuma palavra de encorajamento emanou da boca e nenhuma influência sadia impediu alguém de ir. Vocês sabem, do precipício você deu uma palavra de sabedoria, alguém voltou-se para Deus. O homem que quer aprender a sabedoria verdadeira, o homem que quer aprender a sabedoria de Deus, faz que nem Moisés: me ensina, Senhor, a contar meus dias. E tudo o que ele faz, avalia a luz da eternidade. Tudo aqui nesse mundo passa. Então, em primeiro lugar, quantos dias nos resta? Só Deus. E se você é um bom aluno, peça a Deus sabedoria. É o que Tiago diz no capítulo 1, versículo de número 5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E em terceiro lugar e último, o objetivo das lições de Deus visa alcançar sabedoria, um coração sábio. Ele mostra o caminho e motiva seus servos a progredir nessa direção. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, buscar essa sabedoria. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, caminhos deste mundo mau, e Deus ele vai nos dirigindo por caminhos eternos. Queridos irmãos, o que seria um coração sábio? Esta palavra, irmãos, chegou num momento muito oportuno. Um coração que aprendeu a perdoar, um coração que sabe amar, um coração que é generoso, não é egoísta, um coração que teme a Deus, um coração que considera Deus soberano, Senhor de todas as coisas, alguém que se rendeu a Cristo. A sabedoria quer dizer inteligência, que enxerga bem e vai além do horizonte desta vida curta e insegura. Escolher Deus é sabedoria.
escolher estar com Deus, você adquiriu um coração sábio. Quem além de Deus poderá nos dar segurança eterna? Ninguém. Eu queria dizer aos irmãos, nesta reflexão, que Moisés, apesar de ter tantos títulos e doutorados, ele humildemente pediu a Deus: me ensina, Senhor, que eu nada sei. E ele aprendeu no sopé da montanha. Ele não aprendeu na universidade do Egito. 3 momentos de 40 anos de Moisés. O primeiro, lá no Egito, aprendendo tudo. Aos 40 anos ele foge do Egito, após cometer um homicídio. E ele corre, e Deus tinha um plano, e ele foi lá no sopé da montanha, ali em Jetro, lá em Midian, e ali ele aprendeu na universidade de Deus a viver seus últimos 40 anos. 40 no Egito, 40 aprendendo no sopé da montanha, e mais 40 conduzindo o povo para a terra de Canaã. Queridos irmãos, é bom aprender a sabedoria de Deus, avaliando tudo à luz da eternidade. Tudo nesse mundo passa, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então precisamos buscar a Deus. E Moisés percebeu essa importância de alcançar sabedoria. Durante 40 anos, ele foi instruído em tudo que se havia de melhor na sabedoria humana ali no Egito. Matou um egípcio que maltratava um israelita. Essa é a história. Aparentemente, não foi uma atitude sábia. Depois ele fugiu para Midian, onde teve tempo para ter aula com Deus. Você precisa ter aulas com Deus. E por 40 anos ele foi adquirindo sabedoria do alto. E a sabedoria que ele recebeu de Deus lhe serviu bem durante os últimos 40 anos do governo do povo escolhido. Moisés, sendo um servo humilde, Deus o escolheu para conduzir Israel, tirando da terra do Egito. Está na Bíblia. Moisés escreveu o Pentateuco, e ele escreveu também o Salmo 90, e gravou esse pedido de ajuda a Deus: ensina-me a contar meus dias, para que eu possa alcançar sabedoria. Cuidado, querido ouvinte, todos nós precisamos ter cuidado para não desperdiçarmos os nossos dias e não contarmos realmente com essa sabedoria divina. Precisamos buscar Deus enquanto se pode. O Salmo 90, 12, aponta na direção do verdadeiro sucesso. Pedir a instrução de Deus, do Criador infinito, do Deus sábio, do Deus todo-poderoso, para viver bem no mundo e eternamente. Queridos irmãos, faça essa oração nesta manhã. Ensina-nos, Senhor Deus, ou ensina-nos a contar os nossos dias. Me dá sabedoria nesta terça-feira, como eu falar com a minha esposa, com o esposo, ou com o seu filho, ou como você se portar no seu trabalho, algo que tem para resolver hoje. Sabedoria divina, e Deus vai lhe orientar. Tiago 1,5 diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. E nesta manhã, Salmo do dia aponta o verdadeiro ensino da palavra de Deus, sabedoria divina. Que Deus possa abençoar a você, sua vida, sua família, e que Deus nos dê sabedoria nesse tempo que nos resta, que nem eu nem você sabe se temos mais uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu não sei, você não sabe, mas vamos pedir a Deus sabedoria para que Ele possa nos dar um coração sábio. Salmo 90, versículo 12, é o Salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.